Graça e paz, amados irmãos. Amém? Prazer nosso estar mais uma vez aqui nesse domingo para louvar e engrandecer o nosso Deus através dos cânticos, das orações e da ministração da palavra também nesse momento. Algumas pessoas que vieram aqui à frente, elas falaram assim que esta semana aconteceu isso, isso e isso. Essa semana na minha vida foi assim. Foi? A Joseane fez isso, Moisés fez isso também. Aí eu quero ser a terceira pessoa a fazer isso também. Por isso, nós vamos começar exatamente com esse slide aqui, que eu estou chamando de notícias da semana. Notícias da semana. Essa semana eu me deparei com duas notícias que me fizeram refletir e pensar sobre o que eu ia pregar hoje pela manhã. A primeira notícia foi esta daqui. É claro que pela logística aqui do nosso auditório, você não está lendo a manchete que está aqui embaixo. Mas você está vendo essas duas figuras aqui inusitadas, né? Este daqui é o sequestrador de um avião, com um cinto cheio de bombas. E este daqui é um passageiro do avião. E a manchete diz assim: um homem britânico tirou uma foto com o sequestrador do seu avião. Ele disse que não tinha nada a perder e que seria uma boa zoeira se ele sobrevivesse. Quantos de vocês teriam essa coragem, essa determinação, essa vontade de tirar uma fotografia com o sequestrador do seu avião com um cinto cheio de bomba, ainda mais? Muito complicado, né? Mas o que eu gosto mesmo é da cara dele. Olha a cara dele. E ele não está com um sorriso falso, não. Ele está com um sorriso bastante autêntico, natural. Isso é o que eu chamo de um sujeito de nervos de aço. Isso aconteceu, na verdade, num voo entre Alexandria e o Cairo. E é verdade, não é uma fake news, não. É uma situação absolutamente verdadeira. A segunda notícia, que eu achei muito interessante também dessa semana, foi essa daqui, que dizia assim: após ser declarado clinicamente morto por alguns minutos e depois reanimado, um prisioneiro alegou que sua pena de prisão perpétua já havia sido cumprida. Pronto. Boa, né? Uma notícia também muito interessante. O cara está preso em prisão perpétua. É prisão perpétua, então é até a sua morte. Beleza? Tudo tranquilo até aqui. Então ele é dado como morto por alguns minutos, porque teve um problema de saúde e foi dado como morto. Então morreu. Se morreu, morreu. Ele não tem culpa se depois o pessoal foi lá e ressuscitou ele. Tem? Não tem culpa nenhuma com relação a isso daí. Então foram duas notícias que me chamaram bastante a atenção. Sem dúvida, essas duas notícias, elas desafiam a nossa lógica de vida. É ou não é? São interessantes, são assim, engraçadas, mas são duas situações que, na verdade, desafiam a nossa lógica de vida. Esses dois aí, eles quebram paradigmas, eles questionam certas regras, eles nos fazem pensar fora da caixa. Não é verdade? Porque a caixinha diz assim: se o indivíduo está prisioneiro, preso em prisão perpétua, nunca mais ele vai sair. Não existe nenhuma possibilidade dele sair. Mas só que aqui levantou-se uma possibilidade, que inclusive a própria justiça estava questionando se deveria soltá-lo ou não soltá-lo. Resolveram não soltá-lo, não é, gente? Porque ele tem essa carinha assim de senhor, meio que inocente, mas ele assassinou uma pessoa, tá? Enfim, resolveram não soltá-lo. Porém, todavia, contudo, essas notícias desafiam o nosso pensamento, não desafia? Desafia o nosso pensamento. Ou seja,
nós precisamos entender que existem certas coisas, certas nuances, certas histórias que são um desafio à nossa lógica. Percebe? Que eu quero falar com vocês exatamente isso. Algumas coisas que são desafios à nossa lógica. Nós temos um monte de coisa que a gente acha que é lógico, mas que não é. Hoje, pela manhã, já que o mês passado foi o Dia das Mulheres, não foi? E esse mês foi o Dia das Mães, aí eu fiquei pensando, eu prego sobre mãe ou sobre mulher e sobre mãe. Aí eu resolvi pregar sobre as duas, sobre mulher e sobre mãe. E ter como personagem principal uma mulher que desafiou a lógica da vida para ser feliz. Uma mulher que desafiou a lógica da vida para ser feliz. E ela desafiou essa lógica da vida sobre 5 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto do social. Segundo aspecto, do emocional. Terceiro aspecto, o político. Quarto aspecto, o psicológico. E o quinto aspecto, o existencial. Para ser uma pessoa feliz, ela teve 5 desafios a vencer. Legal? Esta mulher, como tantas outras personagens da Bíblia, ela não tem nome. Engraçado isso, né? Porque eu não estou dizendo o nome para vocês aqui. Ela é conhecida como a mulher sunamita. Já ouviu falar dela? Não é legal a história dela? E na história dela a gente também não tem uma situação que é uma situação que desafia a lógica. Lembram da frase que ela usa diversas vezes? No momento crítico mesmo da sua vida, as pessoas perguntam para ela assim: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem. Mas estava? Não, estava tudo muito mal. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos ler um pedacinho inicial dessa história, para quem não conhece, conhecer. E aí a gente vai caminhar na direção da nossa reflexão. 2 Reis, capítulo 4, lá no Antigo Testamento, né? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: certa vez, Eliseu passou por Sunem. Sunem é uma cidade, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, esta mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima do terraço e colocaremos nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim o fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Eliseu era o profeta itinerante. Então, chamou o seu servo Geazi e disse: Geazi, chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que Geazi, o seu servo, dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. O que se pode então fazer por ela? Perguntou a Geazi, logo depois que ela saiu. Então Geazi lembrou e disse para o Eliseu o seguinte: meu senhor, essa mulher não tem filhos, e o marido dela já é idoso. Então Eliseu disse ao servo: vá chamá-la outra vez. Quando ele chegou com ela, ela parou à porta do quarto do profeta. E Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos, por esta época, a senhora vai ter um filho em seus braços. E ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. E no ano seguinte,
Na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz a um filho. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus Eterno, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Muito obrigado pela saúde que nós estamos gozando para estarmos aqui nesse domingo pela manhã. Não estamos num leito de um hospital, nem em casa adoecidos também. E isso é motivo de gratidão, Pai. Nós temos que agradecer quando tudo está normal em nossa vida. Nós temos que agradecer essa bênção da normalidade no nosso dia a dia. Portanto, Pai, muito obrigado por esse domingo absolutamente normal. Não tão normal assim, porque trata-se de um domingo de uma homenagem, mas que, acima de tudo, muito obrigado pela normalidade na vida de cada um de nós. Fica conosco, muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. É sobre essa mulher sunamita que nós queremos refletir e pensar com os irmãos e amigos nesta manhã de hoje. E a primeira lição que a gente percebe aqui é que essa mulher sunamita, ela desafia a lógica do social. Ela desafia a lógica do social. Veja bem o que é que diz o texto bíblico aí nos versículos de 8 a 10. Diz assim: certa vez Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa reputação na cidade o convidou para almoçar em sua casa. E depois disso, todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Neste primeiro versículo, nós temos os dois personagens chamados personagens principais dessa história. Quais são os dois personagens chamados de principais dessa história? Um é Eliseu. Eliseu é um profeta itinerante, ou seja, um profeta que vagava, andava de cidade em cidade pregando o evangelho. Podia se chamar até de uma espécie de missionário, mas era um sujeito que andava com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, não tinha recurso nenhum, não tinha dinheiro nenhum, não tinha bem nenhum, não era dono de nada, absolutamente nada. Era uma pessoa, como muitos daquela época, que serviam ao Deus verdadeiro, genuíno, mas sem recurso nenhum. Logo, a gente pode pensar que essas religiões que hoje prometem que se você for dessa religião, você vai ficar rico porque você nasceu para ser dono do mundo, etc. Isso não é verdadeiro, porque boa parte, ou talvez a maioria, 99% dos servos de Deus que estão na Bíblia não foram ricos. Alguns pouquíssimos foram ricos, mas a maioria não foi, com certeza absoluta. Então, em primeiro lugar, a gente tem apresentado aqui Eliseu, que de tanto não ter nada na vida, ele, quando passava em Sunem, ia fazer uma refeição, uma boquinha, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Na casa da mulher sunamita. E por outro lado, a gente tem a mulher sunamita, que é descrita no texto bíblico aqui como rica e de boa posição na sociedade. Aquilo que hoje poderia se chamar de socialite, não tem esse negócio de socialite, né? Ou seja, mulheres da alta sociedade, né? Então, essa da alta sociedade, sim, com certeza absoluta. Uma pessoa influente, uma pessoa que tinha uma posição marcante dentro daquela cidadezinha ali. Ou seja, tem alguns fatores também aqui que são interessantes da gente observar. Primeiro, por que a gente afirma com toda certeza que ela era rica? Porque, por exemplo, ela tinha uma jumenta, ou o marido dela tinha vários jumentos e jumentas, e quem tinha jumento e jumenta naquela época era gente rico, porque o jumento significava ter uma espécie de carro, né? Hoje em dia seria o equivalente a isso. Ela tinha servos, servas, também só tinha servos e serva quem era gente rico. A gente sabe também que o marido dela era alguém que estava fazendo uma colheita, então fazer uma colheita tem que ser alguém que tinha uma plantação bastante significativa, então era gente rico também naquele instante ali. Ou seja, esses fatores mostram que ela é uma pessoa realmente de muita posse, de muito bem e de muito dinheiro. No original hebraico, ela é chamada de Isha Gedola, que quer dizer uma grande mulher, uma mulher de destaque. Logo, essa mulher, ela não deveria se misturar com gente pobre. Concorda comigo? Não é assim que a lógica diz? Quem é rico se mistura com gente e quem é pobre se mistura com gente
pobre. A lógica da sociedade é exatamente essa, não é assim? Ou vocês veem por aí gente muito rica convidando gente pobre para ir para casa fazer uma boquinha, comer, jantar. Vocês veem isso aí com frequência? Não, a gente não vê isso com frequência de jeito nenhum, tá? E, aliás, quando tem uma cheia, tem uma tragédia, tem não sei o quê, que precisa doar, fazer doações, etc., quem é que ajuda pobre? Pobre, não é? É o pobrezinho que vai lá e faz as suas pequenas doações, que termina ajudando aquelas pessoas que estão ali, né, sofrendo. Logo, isto que a mulher fez com o profeta Eliseu não tinha lógica. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? O que ela fez com o profeta Eliseu não tinha lógica, não tinha cabimento, mas, contudo, representava a grandeza desta mulher. E a grandeza dela não estava na sua conta bancária, não estava na poupança que ela tinha, não estava nos bens que ela tinha, a grandeza dela não estava em nada disso, absolutamente nada disso. A grandeza dela estava em descer da posição onde estava e saber se relacionar com quem estava abaixo dela. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Logo, essa é uma mulher que desafia a lógica do social. Porque ela divide a mesa farta dela com o profeta, com o seu servo, de uma maneira que não era uma maneira comum. Ela quebra barreiras do social. Segundo lugar, minha gente, qual é a outra lição, qual é a outra coisa que qual é a outra lógica que essa mulher quebra? Ela desafia a lógica do emocional. O texto aí do versículo 14 a 16 diz mais ou menos assim: o que se pode fazer por ela? Diz Eliseu. Perguntou ele a Geazi. Então Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos e o marido dela já é idoso. E Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a um ano o Senhor vai te dar um filho em seus braços. Esse texto ele representa, na verdade, duas realidades emocionais bem duras. Primeira realidade emocional daquela época para uma mulher que era bem dura era o fato de que, na verdade, ela não podia ter filhos. E naquela sociedade, uma mulher que não podia ter filhos era tida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Alguém que Deus tinha negado a sua principal função, que era de ser mãe. E a segunda coisa que é uma realidade duríssima também na vida dessa mulher é o fato de que o texto diz que ela era uma esposa de um homem idoso. Ou seja, um homem já velho. Ela não era velha, mas ele era um homem já idoso, já velho, já de uma idade bem avançada. Mas o termo do hebraico para um homem idoso não só apenas diz e reflete que ele era um homem idoso, mas é que ele, na verdade, nessas alturas dos acontecimentos, já não tinha nenhum vigor biológico para ter filhos. Ou seja, o fator de impedimento de ter filho era ele e não ela, naquele instante. Então, são duas realidades bem duras. Isso quer dizer que para o futuro daquela mulher não havia luz no final do túnel. Não havia luz no final do túnel. O destino dela seria que quando terminasse, acabasse, cessasse os recursos que ela teria, ela seria sustentada por qualquer outra pessoa, talvez até pelo próprio templo, que tinha um programa de, vamos dizer assim, de apoio às viúvas naquela época, né? Ou seja, elas iam para o templo e o templo cuidava dessas viúvas que não tinham quem cuidasse delas. Por quê? Porque ela não podia ter filho, na verdade. Ela era uma pessoa que, teoricamente, ela é tida como uma pessoa estéril. Para ela só restava o desamparo e a vergonha. A vergonha e o desamparo, como uma sina, como um destino cruel para a sua vida. Mas mesmo assim, um dia, aquela mulher optou por casar com um homem bem mais velho do que ela. Você percebe isso? Mesmo assim, houve um dia em que ela decidiu casar com um homem mais velho do que ela. Vê bem, qual é a lógica emocional que a gente encontra na sociedade? Jovem
casam com pessoas que se escolhem mais ou menos pela mesma idade, não é assim? A maioria das vezes. Então, quando essa mulher, na verdade, faz a opção por casar com um homem muito mais velho do que ela está desafiando o emocional. Eu não sei o que foi que ela viu nele, mas eu só sei de uma coisa. Ela disse assim, eu quero casar com esse homem. Mesmo tendo o risco de não poder ter filhos, mesmo tendo o risco de ele morrer primeiro e eu vou ficar viúva, mas eu quero casar com este homem. E isso não é uma situação muito... Isso não é uma situação muito difícil. Ok? Posso prosseguir? Beleza. Isso não é uma situação muito fácil de ser administrada na vida dessa mulher. Mas ela fez a opção por casar com este homem. Eu sou psicólogo, né? Vocês sabem disso, né? E às vezes a gente se encontra com determinadas situações que são bem interessantes. Eu tenho um cliente que ele ficou viúvo há um certo tempo atrás. É um camarada muito inteligente, de recursos e etc. E resolveu que agora, depois de um certo tempo, ele quer casar. Mas ele já tem uma certa idade, ele tem uns bons 70 e poucos anos de idade. Olha, tem alguém aqui que está sendo... tem alguém aqui que está querendo se candidatar, né? Bom partido, tal, inteligente, com recursos, né? 70 anos de idade e tal. Me agrada. Interessante. E eu tenho uma aluna, ele é meu cliente, e eu tenho uma aluna num curso que eu dou, nas aulas que eu dou na segunda-feira à noite, que ouviu essa história, né? E aí eu contei a propósito de uma certa situação de aula, de sala de aula, e aí ela disse assim, eu não disse qual a idade dele, né? Mas ela disse assim, depois da aula, né? Professor, como é que é ele? Não sei o quê, tal, se empolgou. Aí quando eu disse assim, ele tem 70 anos, cerca de 70 anos, já está... Aqui não é problema não. Pessoas escolhem pessoas normalmente por muitas coisas, mas entre essas coisas, claro, com certeza, é o fator idade. Não é? O fator idade pesa. As pessoas unem vigor físico com sonho e com expectativa de vida quando vão escolher alguém para ser o seu parceiro. Veja bem o que eu estou dizendo. Vigor físico, sonhos e também, na verdade, expectativa de vida. Expectativa de vida. Ou seja, essa é a lógica do ponto de vista humano. Entendeu o que eu quero dizer para você? Do ponto de vista humano, quando você pensa em alguém para você escolher, você nunca pensa em alguém que seja muito distante de você em termos de idade cronológica. Ok? Mas a Sunamita, ela não pensou assim. Ela desafiou a lógica emocional, a nossa lógica emocional. Então, em primeiro lugar, ela desafiou a lógica social, lembra? Em segundo lugar, ela desafiou a lógica emocional. E em terceiro lugar, ela vai desafiar uma outra lógica também, a lógica do político, ou da política, podíamos dizer assim. Eliseu e Geazi estavam muito gratos pela bondade daquela mulher, pelo fato dela alimentá-los, pelo fato de ter construído um quarto para que ele pudesse estar ali. E a pergunta de Eliseu é muito válida. O que a gente pode fazer em gratidão por isso que essa mulher tem feito, pelo tanto que essa mulher tem feito pela gente? O que a gente pode fazer? E o texto vai dizer assim, somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal da nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Já pensou? Então Eliseu, em primeiro lugar, diz para a mulher assim, olha, nós estamos gratos. O que a gente pode fazer por você?
Saiba você que, se você precisar de algum favor do rei e também do comandante do exército, só é você falar e nós vamos interceder por você. Ou seja, Eliseu não tinha dinheiro, mas ele tinha prestígio político. Ele tinha uma boa referência política. Enfim, essa seria uma forma de expressar a gratidão que ele tinha por tudo aquilo que aquela mulher tinha feito. E essa expressão seria através de favores políticos. Favores políticos. Veja bem que ele cita o rei e o comandante do exército. É pouca gente, gente? Não, é as duas maiores autoridades que existiam naquela época no país ali. O rei e o comandante do exército, que tinha a força sobre sua administração naquele instante. Enfim, o que ele está dizendo é assim, olha, se você precisar de algum favorzinho político, leve em conta essa possibilidade, porque nós faremos qualquer coisa que você nos pedir junto a essas duas pessoas citadas pela gente. Ou seja, se fosse hoje, diria-se assim, né? Um cargo público aqui, uma vaga para um filho ali, um trabalho muito bem remunerado, né? Numa prefeitura, num governo ou num ministério, quem sabe até no Supremo Tribunal Federal. Aí é o paraíso, né? Aí é o lugar onde a gente faz tudo, ninguém faz nada contra a gente. Então aí é a coisa mais fantástica do mundo, é o lugar mais almejado do mundo. Esse negócio de ser presidente do país é balela. Hoje em dia isso não funciona mais. Eu quero ser juiz do Supremo Tribunal Federal. Aí tá certo. Aí eu serei Supremo do Supremo e ninguém me toca. Então, seria mais ou menos Eliseu dizer isso para a mulher sunamita. Quer uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal aqui de Sunem, de Sunem. E isso estava proposto para ela também naquele instante. Quem sabe uma vaga de juiz, quem sabe uma concorrência, né, fraudulenta direcionada para você, quem sabe um favoritismo daqui, da acolá, e a gente paga o favor do que você está fazendo para a gente. Era essa a proposta para a mulher sunamita naquele instante. Mas a resposta da mulher sunamita, ela é fantástica. Ela é extraordinária. Ela é maravilhosa. Lembra o que ela disse? Ela diz exatamente isso. Ela desafia a lógica política, porque a lógica política diria: aceite, invente. Se você não tem nenhuma necessidade, invente. Está à sua disposição, vai fazer qualquer coisa aí para ganhar alguma coisa, segundo os teus interesses, não é verdade? Mas aí, nesse instante, ela diz uma resposta que é fantástica. Ela diz: eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo que eu preciso. E eu quero viver isso no meio do meu povo. Entendeu? Eu tenho tudo que eu preciso e eu quero viver assim no meio do meu povo. Ou seja, apesar de ser uma mulher rica, de posição dentro da sociedade, tida hoje como uma socialite, ela vivia no meio do povo. E dizia: eu não preciso de nada. Eu não tenho necessidade de nada. Ela desafia a lógica política nesse instante. Ela desafia aquela lógica política do toma lá da cá, né? Eu te dou por aqui e você me devolve por acolá, né? Eu te vendo um flat por aqui e depois eu te retorno por acolá o dinheiro que tu me desse também. Essa é a lógica política. Não era a lógica da mulher sunamita de jeito nenhum. Diante daquela oportunidade de ouro, era ou não era uma oportunidade de ouro? Realiza. Bate na tua porta amanhã, 8 horas da manhã, cedinho. Um secretário de governo do estado diz assim: me diga uma coisa, dona Maria, o que é que a senhora quer? Diga aí, vá. A dona Maria fica assim:
Puxa, o que é que eu peço aqui agora? Eu não posso perder essa oportunidade. Essa é uma oportunidade de ouro, de ouro. Mas a mulher sunamita, ela faz a opção pela simplicidade do anonimato. Simplicidade do anonimato no meio do povo em geral. Ela diz, eu quero ser mais uma pessoa simplesmente no meio do povo. Eu quero viver no meio desse povo. Ela prefere dizer isso à ganância que estava proposta diante dela. Ela diz, eu já tenho tudo o que eu preciso, então eu não preciso ser gananciosa. Você já reparou que todo bandido ele se perde porque ele nunca, o saco dele nunca se farta? Já reparou nisso? Todo bandido, todo corrupto, todo sem vergonha, todo safado que existe nesse país aqui, principalmente no Brasil, tá? Eles se perdem porque eles não sabem contentar-se. Não sabe contentar-se. Antigamente a gente via roubos de milhares de reais. Depois a gente passou a ouvir roubos de milhões de reais. E hoje nós estamos ouvindo roubos de bilhões de reais. Eu imagino quando chegar o tempo de ser trilhões de reais. Vai roubar o país inteiro, né? O bandido, ele não sabe fartar-se. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E é aí que todo bandido se perde. Todo corrupto se perde, na verdade. Nenhum bandido, nenhum corrupto diz como a mulher sunamita, eu já tenho tudo que eu preciso. Não diz. Se dissesse, talvez fosse pior, porque aí ficava mais difícil pegá-lo, viu? Mas como ele não diz isso, é mais fácil pegá-lo, porque ele não tem, na verdade, como parar de forma alguma. Então, a mulher sunamita, ela quebra a lógica da política, mostrando que o contentamento é o antídoto contra a ambição. E que a troca de favores não é uma boa engrenagem para a gente participar dela. Não é. Não é uma boa engrenagem para a gente participar dela. A mim já foi feita algumas propostas bem interessantes nessa engrenagem política. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida como consultor de algumas empresas em geral. Em uma das últimas agora que eu trabalhei, o cara me chamou e disse assim, olha, eu quero que você faça tal serviço para mim. Um gestor público. Quero que você faça tal serviço para mim. Eu digo, tá bom, tá certo, eu sei fazer, posso fazer. Ele diz aí, quanto você vai querer? Eu disse, esse serviço ele custa X valor. Aí ele olhou para minha cara e disse, olha, mas vai ter mais 10 mil para fulana, que você vai ter que dar o recibo, e vai ter mais 25 mil para mim. E você junta tudo e faz uma nota só, um recibo só. E ainda propôs para mim assim, e você ainda arruma mais 3 outras notas frias de outras 3 empresas que existam ou não, para poder a gente fechar o negócio. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Está entendendo como é que é o nosso país? É fácil viver num país desse? Não. O trabalho que eu estava proposto para mim ali iria custar 3 vezes mais do que aquele valor que eu iria cobrar. Quando eu digo assim, que o contentamento é um ótimo antídoto contra a ambição e que a troca de favores é uma engrenagem onde a gente não deve participar, eu estou sabendo do que eu estou falando. E eu sei onde é que isso dá. E eu sei como é isso complicado. E eu desisti do negócio. Eu não quis fazer esse negócio. Mas tem, para a gente ir para a conclusão, tem a quarta lógica que essa mulher quebra. Essa mulher, chamada de mulher sunamita e mãe também, ela desafia a lógica do psicológico. Ela desafia a lógica do psicológico. A gente sabe com o desenrolar da história, não vou ler, porque os irmãos sabem da história, eu vou só relatar, que esse menino nasce, conforme eu terminei de ler ainda há pouco. Só que um belo dia, essa criança, já grande, vai para o campo trabalhar junto com o pai na colheita,
e ela tem uma dor de cabeça, e ela começa a gritar, ai meu pai, ai meu pai, ai meu pai. E o pai manda ela voltar para casa com um servo para a mãe cuidar dele. Isso é de manhã. E ele volta, logo cedo ele foi para o campo, ele volta no meio da manhã, a mãe começa a cuidar dele, e 2 horas depois, ao meio-dia, esse menino morre nos braços da mulher sunamita. 2 horas depois. Simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Algo que era absolutamente inesperado. E o mais inesperado, o mais fora de lógica possível que aquela mulher faz, a sunamita. Ela leva esse menino para o quarto do profeta, o quarto onde tinha a mesinha, a cadeira, a lamparina e a cama. Ela leva esse menino para aquele lugarzinho, deita o menino na cama do profeta, tranca a porta, vai até o marido e diz, eu preciso que você me dê um servo, me dê 2 mulas, porque eu vou até onde está o profeta Eliseu, que estava no monte chamado Monte Carmelo, naquele dia. E ela sabia que ele estava ali. E aí o marido diz para ela assim, mas por que tem que ser hoje? Porque ela não falou que o menino morreu para o marido. O marido pergunta, mas por que tem que ser hoje? Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Por que você vai para lá? Ela, porém, respondeu, está tudo bem. Está tudo bem. E diante disso, o marido não questiona, entrega para ela o servo, as 2 mulas, uma para cada um, e vai-se embora. E ela vai embora. Quando ela vem no meio do caminho, o profeta Eliseu olha, reconhece que é ela e sabe que tem alguma coisa errada. Então ele diz para o Geazi, o seu servo, vá ao encontro dela, corra até ela, vá encontrá-la e pergunte a ela, está tudo bem com você? Veja a repetição do está tudo bem. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? São as 3 perguntas que o profeta Eliseu manda Geazi fazer para ela naquele encontro. E ela olha para Geazi e diz, está tudo bem. Está tudo bem com alguém que deixou um filho morto para trás? Trancado num quarto? Sem ninguém saber que ele estava morto? Está tudo bem quando aquele menino tinha passado a ser a razão de ser da vida dela? E subitamente, sem querer para que o menino tinha morrido, está tudo bem? Está tudo bem mesmo? É fácil uma mãe dizer isso? É coerente uma mãe dizer isso? Tem lógica uma mãe dizer isso? Não. Garanto a todas vocês que são mães que estão aqui, jamais vocês vão querer dizer isso na vida. De forma alguma, de maneira alguma. Evidentemente que esse estar tudo bem não simbolizava, não representava a realidade efetiva. O que é que a psicologia diria nessa hora? Que esperar psicologicamente de uma situação como essa? A gente espera aquilo que na psicologia se chama de desespero histérico. Na psicologia, a gente chama a reação à morte súbita de pessoas de desespero histérico. As pessoas correm, se rasgam, choram, se debatem, se lançam sobre corpos. Isso é desespero histérico. O que era de se esperar daquela mulher? O desespero histérico. Era isso que se devia esperar dela. Mas não é isso que ela faz. O que ela faz tem uma dimensão muito mais profunda do que a gente pode imaginar. A dor era profunda, profundíssima, na verdade. A dor era imensa, mas a mulher mantém uma serenidade extraordinária. Uma serenidade fora do comum, que só se explica com a palavra que ela usa para essa expressão, está tudo bem.
Veja bem, no hebraico, esse está tudo bem é uma palavra só. Não são 3 palavras como no português. É uma palavrinha só. E essa palavra se chama a palavra shalom. Quando alguém pergunta para ela, está tudo certo? Ela diz shalom. E aqueles que são acostumados com a Bíblia sabem que shalom significa o quê? Paz. É como se ela dissesse, está tudo em paz. Mas não uma paz comum. Não se refere a uma paz no sentido de meramente uma calma que você está sentindo. Na verdade, shalom significa não só ausência de problemas, mas significa plenitude, completude, saúde, alinhamento perfeito com a vontade e soberania de Deus. Amém? Ou seja, é aquilo que ninguém entende, é aquilo que ninguém explica, é aquilo que não tem lógica. Como é que alguém passando por uma situação tão dramática, trágica como esta, consegue dizer, está tudo em paz, está tudo bem? Porque Deus está no controle, no absoluto controle. Shalom aqui é o estado mais perfeito da alma com o próprio Deus. Entendeu? Shalom significa o estado mais perfeito da alma com Deus. Ou seja, eu estou plenamente em Deus. E haja o que houver, nada vai tirar a minha paz. Porque Deus está comigo. Deus é o meu Senhor. Deus está falando ao meu coração. E eu ouço. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã para ouvir exatamente isso que eu estou lhe dizendo nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui sem paz, intranquilo, intranquila. Talvez você tenha chegado aqui pensando em 1000 coisas que você tem que fazer depois daqui. Deus está dizendo para você, calma, serenidade, quieto, fique em paz. Eu estou no controle. Eu sou o seu Deus. É só assim que a gente consegue quebrar a lógica do psicológico. O psicológico espera uma coisa da gente e a gente tem uma reação bem diferente. Só com Deus. Só com Deus. Sabe quem foi que entendeu isso perfeitamente? O apóstolo Paulo. Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Versículo muito conhecido de todos nós. Ele diz, e a paz de Deus, o shalom de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Destrincha. Mas a paz de Deus, o shalom de Deus, a plenitude de Deus, a completude de Deus, a perfeita harmonia entre a minha alma e Deus, essa daí, excede, ultrapassa todo o entendimento. Excede, passa o que é racional, vai além do que é racional. E isso daí guardará o que? Os meus sentimentos e guardará a minha mente, os meus pensamentos. Guardar onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. É isso. É disso que a gente está falando aqui. É isso que essa mulher vive exatamente aqui, neste instante. A mulher sunamita, portanto, ela desafia a lógica da psicologia com o shalom de Deus. Ela só desafia a psicologia por conta do shalom de Deus. Só e somente só a paz divina nos faz passar por momentos como esse que essa mulher passou, em absoluta serenidade. Só a paz de Deus é que pode fazer isso. Somente Ele e nada mais. Portanto, a gente precisa entender que essa mulher, ela desafia a lógica do social
quebrando as barreiras sociais. Ela desafia a lógica do emocional, quebrando a barreira de casar com uma pessoa mais velha do que ela. Ela desafia a barreira do que mais? Quem lembra? Política, não aceitando favores políticos de ninguém, se contentando com o que tem. E ela desafia o seu aspecto, a lógica da psicologia, do psicológico, simplesmente guardando a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma mulher ou não é? É uma mãe ou não é? Mas para isso daí, teve uma coisa. Ela teve que fazer o caminho da fé. Caminho da fé. E aquele caminho da fé não foi um caminho fácil. Vocês pensam que de Sunem para o Monte Carmelo era ali na esquina? Não. Quando ela pegou aquela jumenta, junto com o servo, e arvorou-se em pegar a estrada, ela teve que andar 80 quilômetros. 40 para ir, 40 para voltar. No lombo de uma jumenta, em estradas empoeiradas, difíceis e complicadas, não com asfalto como tem hoje aqui de jeito nenhum. Mas ela fez isso célere, firme, segura do que estava fazendo, para onde ela ia, o que ela queria, como devia chegar exatamente ali. Numa linha reta, ela diz assim, não vamos parar em canto nenhum, e não para em canto nenhum. Pobre coitada das jumentas, né? Que tiveram que andar sem pausa, sem descanso, sem nada, absolutamente nada. 16 horas, 8 horas para ir, 8 horas para voltar. Mas ela tinha que voltar com o milagre debaixo do braço. Por isso, quando o profeta diz assim para ela, olha, eu vou mandar Geazi com o meu cajado. E quando Geazi chegar lá com o meu cajado, ele vai tocar no rosto do menino com esse cajado. Ela olha para Geazi e diz assim, Geazi não, para Eliseu e diz assim, juro, veja a expressão dela, juro, pelo nome do Senhor, Deus, e por sua vida, que se o Senhor ficar, eu não irei. Se o Senhor não for, eu não irei. Eu só saio daqui se for com o Senhor debaixo do braço, porque foi o Senhor que foi o autor, o veículo, o instrumento da promessa de Deus em minha vida. Agora o Senhor também vai ter que se responsabilizar por isso. Ou seja, o caminho dela é o caminho da fé. Da fé. Ela fez o caminho da fé. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós precisamos caminhar por fé. Só caminhando por fé é que a gente consegue alcançar os milagres na vida da gente. A mulher sunamita literalmente foi buscar o seu milagre e o trouxe consigo. E trouxe ele consigo. Ela se recusou a parar no meio do caminho, a chorar no meio do caminho, a dizer dos seus problemas a quem quer que fosse pelo meio do caminho. Ela não conta o problema dela a ninguém. Só quem sabe do que aconteceu é ela e Deus, Deus e ela e mais nada. E ela trilha esse caminho em frente, seguro. Quando ela consegue diminuir a distância entre a dor dela e a resposta de Deus, aí ela volta. E aí o profeta se deita sobre o menino. E o calor do corpo do profeta faz com que a vida do menino volte pela graça de Deus. Amém? E amém. E amém. Que Deus possa nos ajudar a quebrar as barreiras sociais, a vencer as lógicas emocionais, a fugir dos acordos políticos e dos favores políticos. Que Deus nos ajude a superar os desafios psicológicos e correr com fé como nosso Pai, como nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.